Graça e paz, irmãs e irmãos. Graça e paz é uma espécie de identidade do crente, porque quando nós dizemos um para o outro graça e paz, nós estamos dizendo que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E a paz, mesmo quando as coisas não andam muito bem, mas nós temos paz porque estamos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, vou repetir: graça e paz. Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, porque é feliz quem medita na palavra de Deus, é ou não é? O salmista no verso 2, diz que é feliz aquele que medita na palavra de Deus, na lei do Senhor, de dia e de noite. Então vamos meditar na palavra de Deus. Quero ler alguns textos, mas começar com um versículo bem curtinho, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Vamos ler todos juntos? O versículo 7, só o versículo 7. Vamos lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu fiquei pensando, por que Pedro disse isso? Por que Pedro deu este conselho? Comecei a analisar um pouco sobre a vida de Pedro. Pedro foi um homem ansioso demais. Vou repetir: Pedro foi ansioso demais. Um homem impulsivo. Os irmãos conhecem a história de Pedro. Medroso. E eu quero dar alguns exemplos dessas coisas na vida de Pedro. Primeiro, quando Jesus disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos pecadores e seria morto, depois ressuscitaria, Pedro protestou: não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor nunca. E Jesus repreendeu duramente Pedro. Mais tarde, quando Jesus estava lá no Getsemane e foi preso ali, Pedro cortou a orelha de um cidadão lá, do servo do sumo sacerdote. Eu acho que ele queria cortar a cabeça, o cara desviou, acertou só a orelha. Jesus consertou a orelha do homem e repreendeu a Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Depois, Jesus já tinha sido preso, estava sendo julgado, fazia muito frio naquela noite, e Pedro se aproximou de uma fogueira para se aquecer, e de repente alguém chega e diz assim: você é um deles. Não, eu não sei o que você está falando. E negou Jesus. Segundo um dos evangelistas, ele estava numa posição que Jesus olhou para ele, não falou nada, mas aquele olhar de Jesus o repreendeu. Ele reconheceu, se arrependeu, chorou. Então, Pedro era esse homem ansioso, impulsivo, medroso. Depois Jesus já tinha sido assunto ao céu, ele foi repreendido também por Paulo, pelo apóstolo Paulo, porque ele tinha uma atitude estranha. Quando ele estava no meio dos gentios, gentio é todo aquele que não é judeu. Quando ele estava no meio dos gentios, ele comia com todo mundo, ele tinha comunhão, batia papo. Mas quando chegava alguns de Jerusalém, alguns judeus, Pedro então se isolava, não comia com os gentios, acho que com medo dos caras que vieram de Jerusalém.
E Pedro disse que teve que repreender, Paulo disse que teve que repreender severamente a Pedro, porque essa não era uma atitude boa de Pedro. E o tempo foi passando, ele agora já estava velho, e ele amadureceu. Ele primeiro protestou porque Jesus disse que seria morto, mas agora ele estava reconhecendo a importância da morte de Jesus. E Pedro disse essas palavras: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Agora ele aprendeu, entendeu que era necessário que Jesus viesse, que fosse morto, que ressuscitasse para a nossa salvação. Ele estava vivendo um momento de perseguição no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava sendo perseguido, mas ele agora tinha maturidade, ele agora não ficava mais preocupado com a perseguição, não estava mais ansioso, mas se preocupou com o povo de Deus, que estava sendo vítima da perseguição. E aí ele deu esse conselho: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem com medo. Lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A quinta-feira passada foi feriado. Eu estava em casa lendo, de repente me deparei com uma estatística que eu fiquei perplexo. Eu vou dar alguns dados dessa estatística. 328 milhões de pessoas no mundo sofrem de um transtorno de ansiedade. 328 milhões de pessoas no mundo. Mas na mesma estatística, eu li que 56 milhões de brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade. Até crianças e jovens. E lá dizia as causas dessa estatística, dessa crise de ansiedade. E eu anotei algumas. Primeiro, desemprego. A pessoa que está desempregada, ela fica ansiosa, preocupada. Mas ali tinha um outro dado, também muitos que estavam empregados, mas que trabalhavam demais. Não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para si mesmo, não tinha tempo para os amigos, não tinha tempo para a igreja, não tinha tempo para nada. Querendo ganhar dinheiro, ficar rico, entraram numa crise de ansiedade. Situação financeira é outra causa desse transtorno de ansiedade. Tragédias, um tornado como aquele que passou lá para o Rio Bonito, inundações, terremotos, acidentes. E também uma das causas, uso excessivo das redes sociais. Uso excessivo das redes sociais. Também crise pessoal, às vezes é uma enfermidade, uma crise na família, isso também traz ansiedade. E o último dado dessa estatística que eu li, 11 bilhões de dólares foi gasto no mundo em 2024 para tratar esse transtorno de ansiedade.
É muito dinheiro. 11 bilhões de dólares foram gastos para tratar no mundo essa crise de ansiedade. Daí a importância desse conselho de Pedro, que não serviu só para a igreja nos seus dias, ficou escrito, é para nós. Paulo disse, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso é bem atual para os dias em que nós estamos vivendo. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, esta palavra na língua grega, ela tem o sentido assim de atirar para um determinado alvo, jogar para um determinado alvo alguma coisa. Pedro usou essa palavra para dizer assim, pegue a tua ansiedade e joga para o alvo. Esse alvo é Jesus, é o nosso Deus. Joga para ele, lançando toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus também recomendou isto. Lá em Mateus, no capítulo 6, o verso 25, Jesus disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Não é a vida mais do que o alimento, a roupa mais do que o corpo. Jesus também fez esta recomendação. O apóstolo Paulo também fez esta recomendação. Na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, nós lemos assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Antes de ler o versículo seguinte, eu quero dizer que, antes da gente reclamar diante de qualquer situação, Paulo disse, dê graça, olha para trás, veja as bênçãos, canta aquele hino que diz, conta as bênçãos, para agradecer a Deus o que Ele já fez, coloque a sua necessidade perante Deus, a sua ansiedade perante Deus, agradecido por aquilo que Ele já fez, e sabe o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a gente lê os Salmos, a gente percebe muitas crises de ansiedade nos salmistas, especialmente Davi. E eu quero ler um salmo aqui, um texto que Davi tratou com a ansiedade dele. É o Salmo 55. Eu vou ler primeiro os versículos de 1 a 8. Me acompanha ali nesta leitura. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm,
e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Uma crise de ansiedade difícil, mas veja o que ele fez. Ele começou orando, mas no verso 16 ele disse assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. E Deus ouviu mesmo. Pelo conselho que Ele deu no versículo 22, Deus ouviu mesmo. Ele disse assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Como é que Davi lidou com a ansiedade? Na presença de Deus. Eu estava lendo outro dia que o povo de Deus, quando estava no cativeiro em Babilônia, ficaram lá 70 anos, e certamente eles oraram muito: oh Senhor, manda a gente de volta para a nossa terra. Mas Deus demorou um pouco para responder, e a conversa entre eles era a seguinte: Deus se esqueceu de nós, Deus não está nem aí conosco, Deus não responde a nossa oração, Ele não está nem aí. Mal sabia aquele povo que Deus estava ouvindo tudo o que eles conversavam entre si, como Ele conhece tudo o que nós conversamos. Pelo menos no Salmo 139, Davi disse: a palavra não chegou na minha boca, e tu, Senhor, já sabe. O Senhor sabe quando eu me assento, quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos, para onde fugirei da tua face? E aquele povo lá na Babilônia, Deus nos abandonou. Deus não está nem aí. Deus não ouve a nossa oração. Ou Ele não pode fazer nada, Ele não tem poder, não pode fazer nada por nós. Essa era a conversa que corria entre eles lá. Mas Deus ouviu. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 27, Deus deu um puxão de orelha naquele povo. Deus, a mesma pergunta que eles faziam: por que Deus não ouve a nossa oração? Deus fez agora para eles. Veja o que diz no verso 27 de Isaías 40: por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Era a conversa deles lá. E agora Deus, para mostrar para eles que Deus estava ouvindo tudo, Deus disse: por que dizeis, ó Jacó, e falais, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? E aí Deus mostrou para eles o que é que eles deveriam fazer. Veja o verso 26: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Deus está dizendo: olha para a criação, quem criou todas as coisas? O Deus Todo-Poderoso. Eles não precisavam duvidar do poder de Deus. Quem criou essas coisas? Levantai os olhos, ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força
e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Porque, pois dizeis ó Jacó e falais ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então Deus está dizendo para o seu povo: pare de ficar duvidando de mim, do meu poder, da minha grandeza. No tempo certo eu vou fazer. Pare. Lendo o livro de Jó, eu descobri também algumas coisas. Jó teve tempos de autopiedade. Nós encontramos Jó com autopiedade. Em algum outro momento, questionando Deus. E fez uma série de perguntas para Deus. Deus não respondeu nenhuma. Depois, Deus mesmo fez muitas perguntas para Jó. Se você quer saber as perguntas que Deus fez, leia a partir do capítulo 38 de Jó, você vai saber tudo o que Deus perguntou para Jó. Mas Deus estava dizendo para Jó: olha para cima, olha para a criação, olha para mim, quem fez tudo isso? E Jó entendeu. Então a melhor coisa, na hora da ansiedade, da dificuldade, do problema, é uma entrega. Não é questionar Deus, nem condenar a si mesmo, nem condenar os outros, porque os amigos de Jó foram condená-lo. Ficaram uma semana sem falar nada, deveria ter continuado assim. Mas inventaram de falar, falaram bobagem. Então não é acusar, mas a melhor atitude diante da ansiedade, do problema, da dificuldade, é entregar ao Senhor. Num outro salmo, o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Essa é a melhor maneira de lidar com a ansiedade, de lidar com os problemas da vida, com as dificuldades da vida. Então, Deus mandou o seu povo lá na Babilônia olhar para cima e contemplar a grandeza de Deus, a criação de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus mandou Jó também contemplar aquilo que Deus havia feito e descansar no poder de Deus. Esta é a melhor maneira de se lidar com a depressão. É estar na presença de Deus, com a ansiedade e depressão também. A melhor maneira de se lidar é ir para a presença de Deus. E como é maravilhoso, uma vez eu estava bronqueado com uma série de coisas, e me ajoelhei para orar, comecei a minha oração assim, não fique escandalizado, comecei a minha oração assim: ó Deus, hoje eu não quero nem orar. Mas foi o dia que eu orei mais tempo e mais gostoso. Foi o dia que eu disse para ele: hoje não quero nem orar. Mas o Espírito Santo foi ajudando e eu comecei a orar, orei por muito tempo e foi um dia assim gostoso na presença de Deus. Então essa é a maneira melhor de se lidar com a depressão, é estar com a ansiedade, é estar na presença de Deus.
Depressão também, vivemos numa época de depressão, mas que tem a depressão clínica, que precisa do trabalho do psiquiatra, do psicólogo, tomar remédio. Mas existe uma depressão espiritual que o psiquiatra não resolve. Essa temos que resolver por nós mesmos. Assim, no Salmo 42, o salmista tratou disso, e dizia para ele mesmo: oh, minha alma, por que está perturbada dentro de mim? Por quê? Confie em Deus. Ele falava com ele mesmo. Diz alguns psiquiatras que falar consigo mesmo é um sinal de loucura, mas não nesse caso. Fale consigo mesmo: oh, minha alma, por que você está perturbada? E ele começou a lembrar: ah, que saudade do tempo que eu ia para o templo louvar o Senhor. Deus foi restaurando. Então, a melhor maneira da gente tratar com a crise de ansiedade é esta. É o que Pedro fez: lance sobre o Senhor a tua ansiedade. É o que Jesus disse: não ande ansioso. Isso atinge também os crentes. Eu mesmo fui atingido, depois que me aposentei, quando descobri que a minha aposentadoria estava menor do que eu pago de plano de saúde, e não posso abrir mão por causa das comorbidades minha e muito mais da Gláucia. E fiquei. Aí eu tinha um terreninho na praia, faz uns 30 anos já. Aí eu disse para a Gláucia: vamos vender. Aí ela disse: e quando acabar o dinheiro do terreno? Falei: aí a gente vende o carro. Falei: quando acabar do carro? A gente disse: Senhor, leva a gente para o andar de cima. Então, a melhor maneira da gente lidar com a ansiedade é aos pés do Senhor. E se fosse citar aqui exemplos, citaria muitos. Um dia Jesus chegou na casa de duas irmãs, de Marta e Maria, e a Marta era ansiosa demais, e a Maria ficou aos pés de Jesus. E ela ainda foi reclamar: mestre, o senhor não se importa? Eu estou fazendo tudo sozinha, minha irmã está aí. E Jesus disse: ah, Marta, ela escolheu a melhor parte, está na presença do Senhor. Essa é a melhor parte. Então, essa é a melhor maneira, irmãos e irmãs, da gente lidar com a depressão, a ansiedade. Vivemos num tempo difícil, e isso tem atingido também muitos crentes. Me atingiu, que sou um pastor, mas aprendi com Pedro, com Davi, com Paulo, a ir para os pés do Senhor, abrir o nosso coração, entregar para Ele, contar tudo para Ele. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, Ele sabe o que é melhor para todos nós. Amém? Antes da gente orar, eu gostaria de cantar um hino com a igreja. O hino do inário é o 387. O título deste hino é Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus. E hoje eu até brinquei com a Gláucia, falei assim: pois é, antigamente, aquele hino que é para cantar bem rápido, avante, avante, ó crentes, a gente canta, avante, avante, ó crente. Esse que é para cantar bem devagar, preciosas são as horas. A gente canta, preciosas são as horas na presença de Jesus. É ou não é assim? Então, vamos ficar em pé e vamos cantar este hino.
Quando estivermos cantando a última estrofe, se tem alguém aqui nesta noite que quer colocar sua ansiedade, sua preocupação, seu temor, suas dúvidas aos pés do Senhor, enquanto estivermos cantando a última estrofe, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar. Eu não venho porque eu já estou aqui, se eu estivesse aí, já estaria vindo. Então, vamos colocar perante o Senhor, contar para Ele, não ande ansioso por coisa alguma, coloca enfermidade, problema financeiro, crise familiar, medo, ansiedade, vem, coloque aos pés do Senhor. Essa é a melhor maneira da gente tratar isto. Vamos cantar. Mais alguém quiser vir até o altar,
colocar a sua ansiedade, preocupação, problema perante o Senhor, pode vir. Nós vamos ter um tempo de oração aqui no altar. Pode vir. Pastor Glaucia poderia também ajudar, tá? O Edson, muito lá. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.